A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Damos graça ao nosso Deus por estar aqui mais um dia podendo gravar ao Senhor e expor a palavra dele, que nos anima, que nos conforta e que nos dá força nesse tempo difícil. Eu convido os irmãos para a gente fazer uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Enquanto os irmãos localizam, quero lembrar que isso já foi pregado por mim há 7 anos atrás. Em 2013, eu fiz uma série de pregações nas 7 cartas de João, e creio que é relevante a gente lembrar essas meditações, porque a palavra de Deus ela nos anima, nos dá conforto, nos exorta, e faz, se necessário, olhar para os nossos irmãos que, há tempos passados, viveram também crises, problemas difíceis de se enfrentar. Então, por isso, vamos meditar nessa carta de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e os achastes mentiroso, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele nos ilumine nessa meditação. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, graça te damos, ó Pai, por esse dia. Te damos graça por a Tua palavra ter chegado até nós. Tu és santo, eterno, criador, sustentador e nos ama, Pai, mais do que tudo. A prova do Teu amor foi pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, por isso. Ó Senhor Deus, abençoa essa meditação, esse texto. Abençoa a Tua palavra que será exposta e que os corações que a ouvirem, Senhor Deus, receba ela como palavra de Deus e possa viver por ela. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Jesus. Essa carta que é escrita a Éfeso, ou a carta que é dirigida às 7 igrejas, elas são muito parecidas em alguns sentidos. Se você olhar todas elas, tanto do capítulo 2 até o capítulo 3, a carta de Laodiceia, todas essas cartas são dirigidas ao anjo da igreja. Todas elas apresentam como palavra de Jesus. Em cada carta, Jesus recebe um título. Se você olhar, ele fala aquele que está no candeeiro. Se você olhar na próxima carta, que é a de Esmirna, esse diz o primeiro, o último. Cada carta descreve um título de Jesus. E esses títulos vêm da visão que João teve na ilha de Patmos, quando ele estava lá, preso na ilha de Patmos. Em todas as cartas, Jesus começa dizendo: conheço, e descreve as qualidades da comunidade,
e coloca também as suas, aquilo que aquelas igrejas precisam melhorar. Todas elas têm um aviso final, ou uma promessa. Então, essa é a estrutura de todas as cartas. Porém, cada uma tem as suas particularidades. Por exemplo, a carta de Laodiceia, Jesus não coloca nenhuma qualidade, como ele coloca aqui na de Éfeso: conheço o teu labor, a tua perseverança. Mas, particularmente, nós vamos meditar nessa carta de Éfeso, que é a primeira. Lembrando que Éfeso é aquela cidade que era a capital da Ásia Menor, onde se tinha um templo ao culto da deus Diana. Havia também lá em Éfeso um teatro que alguns estipulam que cabia 24 mil pessoas, onde eles faziam apresentações. Éfeso era uma cidade muito populosa. Segundo alguns estudiosos, eles calculavam que existia 500 mil de pessoas naquela cidade. Para aquela época, era uma cidade muito populosa. E lembrando que lá na igreja de Éfeso, Paulo esteve lá um período, ministrando a palavra de Deus, pregando lá por cerca de 2 anos. Depois a gente lembra que ele escreve uma carta circular a Éfeso, aos irmãos de Éfeso. Depois nós lemos que Timóteo também esteve em Éfeso, e a história nos diz que João também esteve pastoreando a igreja de Éfeso. Então, de se notar que essa igreja é uma igreja que teve pessoas, pregadores excepcionais lá, ministrando lá, e que hoje, atualmente, em 2020, não se tem uma igreja cristã lá. Éfeso hoje fica localizado ali perto da Turquia, e não se tem relato de uma igreja cristã lá, visto que ela se fechou. Ao longo da história teve guerras por aquela cidade, dos turcos, mas esse não é o foco. O foco é a gente saber que essa igreja, que há 2000 anos existiu, hoje não tem mais. Mas Deus alertou essa igreja. Então, a mensagem de hoje é uma alerta à igreja cristã. Uma alerta à igreja cristã. Por que esse título de uma alerta? Porque nós vivemos tempos difíceis, tempos em que nós não sabemos do futuro. Essa é a verdade. Recentemente assisti um documentário falando sobre como será pós-pandemia, e eu fiquei muito surpreso, porque geralmente tem aquelas projeções otimistas e pessimistas. E um economista e um cientista político, ele falou assim: olha, a gente não sabe como vai ser, porque está ainda muito indeciso, a gente não tem informações claras, as pessoas não sabem como que é essa doença, alguns falam que é de um jeito, outro de outro. E eu fiquei abismado, porque, nossa, tanta sinceridade dessa maneira assim, a gente nunca espera. Mas a gente pode ter uma certeza a respeito da igreja, irmãos, que se nós não voltarmos para Deus, não abandonarmos as nossas práticas maus, não abandonar os nossos pecados, talvez a nossa igreja, falo a igreja de Jesus Cristo, Penha, com quem eu estou falando, mas ela se aplica à ampla. Talvez ela não possa estar aqui daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200, 300 anos. Nós não sabemos quando é a volta de Cristo, mas aqui vai um alerta à igreja. Vamos começar a meditar no texto propriamente dito. Primeira coisa que nós vemos aqui, começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A pergunta que surge aqui é a seguinte: quem é esse anjo a quem as cartas são dirigidas? Tem várias interpretações, e alguns chegam a interpretar que o anjo da igreja é um ser celestial que protege a igreja. Há algumas interpretações que eu chamo de absurda, porque Jesus está falando para João escrever para seres celestiais, logicamente não tem sentido. Mas eu concordo com a maioria dos estudiosos que anjo, nesta passagem, não é um ser celestial.
porque se for, Jesus estava mandando João escrever para os anjos que estão no céu, não sei, mas é totalmente lógico. A explicação mais razoável aqui é que se fala do líder da igreja, ou seja, o presbítero, o pastor ou bispo da igreja. Havia ali pastores que cuidavam da igreja em Éfeso. Se você lembrar, quando Paulo deixa a igreja de Éfeso, é aquele discurso que ele dá: olha, cuidado, porque vai vir lobos vorazes tentando destruir a igreja. Então, eu creio que a explicação mais razoável é que João está escrevendo aquele que era responsável por alimentar o rebanho, por cuidar do povo de Deus que estava ali em Éfeso. Essa é a explicação mais razoável. Em seguida, ele coloca: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa descrição é uma descrição que João viu no capítulo 1, versículo 20. Se você olhar para o capítulo 1, versículo 20, vai dizer o que são essa descrição. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, no capítulo anterior já explica o que são esses candeeiros. Ou seja, Jesus está falando com o anjo da igreja e com aquela própria igreja, com os membros da igreja. Seria mais ou menos se João tivesse visto uma visão, e aqui é uma alegoria, uma ilustração, irmãos. Imagine que João vai escrever a igreja da Penha. Ao anjo da igreja da Penha escreve. João está tentando falar com o pastor, que seria o pastor Pedro André e o Andres, e aos membros, que são Isidiel, Clóvis, Graziele, Ana Guedes, todos aqueles que compõem a igreja. Seria essa a explicação. E a primeira coisa que Jesus coloca é que ele conhece as tuas obras. Olha só. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Essa palavra, conheço as tuas obras, ela aparece em todas essas cartas: a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha, o que isso significa? Conheça as tuas obras. Significa que aquele que é o Criador, o sustentador de todas as coisas que existem, ele sabe exatamente o que nós fazemos como igreja. Aqui Jesus trata de um fato muito importante. Ele conhece, ele sabe o que os irmãos de Éfeso estão fazendo, ele sabe o que os brasileiros estão fazendo, ele sabe os que chineses, os que os japoneses, os que os americanos, o que o Isidiel está fazendo. Aqui Jesus mostra um dos seus atributos como eterno, aquele que a gente fala que é onipotente, onipresente, onisciente. As Escrituras afirmam que do céu ele contempla todos os moradores da terra. O Senhor olha do céu e ele vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores. É ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Muitos crentes acham porque somos salvos pela graça, as nossas obras elas não têm importância ou posso viver de qualquer maneira. Mas eu não sei aonde eles se apoiam nas Escrituras para fazer tal afirmação ou para viver de tal maneira.
Isso tem que nos motivar a viver uma vida de santidade, quando nós sabemos que Jesus contempla todas as nossas obras. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que, porque importa que nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Queridos irmãos, tudo que nós fazemos com todas as nossas atividades, haverá um julgamento. E aqui o julgamento não para a salvação, mas para galardoar aqueles que viveram uma vida de piedade. É dito que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não sei como tem alguns crentes que conseguem viver ignorando esse fato de que Jesus vai avaliar todas as nossas atitudes. Muitas coisas hoje mudaram, ou seja, hoje nós não fazemos mais a chocarrices, assim, falando, né? Hoje a chocarrices virou, em termos de figurinha, né? As pessoas colocam figurinha, tirando sarro de imoralidade. Olha, Ele conhece todas as nossas obras. A vida do crente consiste em conhecer a Deus e ter prazer nele. E precisamos analisar nosso procedimento, o que estamos fazendo, como diz o apóstolo, que haja edificação quando abrirmos a nossa boca, que transmita graça aos que ouvem. Por quê? Porque Jesus está falando que Ele conhece todas as obras. E aqui Jesus destaca que Ele conhece o labor e o trabalho desses irmãos. Esses irmãos eram irmãos que não eram irmãos espectadores, como nós costumamos dizer. Eles não eram irmãos que simplesmente vinham e assistiam o culto. Eram irmãos que trabalhavam, lutavam. E lembrando que ser crente no primeiro século não é que nem hoje nós vivemos em uma democracia onde os nossos direitos de culto estão previstos na Constituição, onde nós podemos regularmente, não agora por causa da pandemia, nos reunir, cultuar, podemos ir a uma praça pública e expor o que pensamos. Ser crente em Éfeso não era popular. Lá ficava um dos maiores centros de culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrar a César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana. Hoje aqui a gente tem uma liberdade que o cristão ele pode falar que ele é cristão, ninguém tem a sua chocarrice, mas ninguém chega a tomar a sua casa, a apedrejar o seu carro, alguns, né? Mas no primeiro século é totalmente diferente. Havia perseguição dos judeus, havia perseguição do império, e esses irmãos eram considerados irmãos fiéis. Uma da aplicação que eu tiro aqui é que quando eu olho para essa igreja, não basta só, irmãos, nós devemos ter uma boa doutrina, cultuar regularmente. Não basta só isso. Porque você vê esses irmãos que eram, como diz a Bíblia, que Deus conhecia o labor e a perseverança. E se você lembrar que perseverança é uma daquelas qualidades que os salvos têm, que é morrer crendo em Cristo. Eles não podiam suportar pessoas falsas, mentirosas, aquelas pessoas que se diziam apóstolos e não eram. Não basta só nós termos uma boa doutrina, uma boa confissão de fé, nos reunir regularmente para celebrar o culto ao Senhor. Precisa de algo mais. Porque esses irmãos faziam isso e vê que Jesus alerta eles. Olha, vocês são piedosos, vocês são perseverantes, vocês suportam coisas por amor ao meu nome.
Vocês não abandonaram a fé. Mas vocês precisam lembrar de algumas coisas. Lembrar de onde vocês caíram. Vocês precisam lembrar que vocês abandonaram o primeiro amor. Antes da gente entrar propriamente nessa expressão, uma aplicação que fica para nós, irmãos, é que mesmo nós nos reunimos regularmente, mesmo nós temos uma boa teologia, uma boa confissão, mesmo tendo pessoas piedosas que vieram antes de nós e pregaram o Evangelho a nós, isso não nos garante que daqui a 20 anos, 30 anos, essa igreja estará de pé. E aqui eu não quero profetizar nada disso, mas é nos alertar, nos advertir ao longo da história que nós precisamos, de fato, amar mesmo a Deus, pedir e clamar ao Senhor para que a obra dele continue, progrida, que o reino dele venha, como nós oramos. Venha o teu reino, Senhor. Porque esses irmãos aqui, se você olhar, você fala, nossa, esses irmãos aqui eram irmãos crentes mesmo. Eles eram piedosos, eles suportavam as coisas por amor ao nome de Deus. Mas, passado tempos, a igreja já não existe. E aí vem as advertências que Jesus coloca, ou o chamado ao arrependimento. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembrando que o candeeiros eram as igrejas. Quando eu olho isso daqui, me preocupa. Me preocupa porque, às vezes, nós estamos tão preocupados em só se preocupar com o hoje, o agora, e não, que nós não devemos, mas nós devemos colocar não só o hoje e agora como urgente, mas o nosso futuro nas mãos do Senhor também. A nossa igreja, a nossa família, o que nós, como diz na administração, o que nós queremos a longo prazo para a nossa igreja. Lembra-te, irmãos, que esses irmãos, quando você olha para Atos capítulo 19 e 20, se você lê lá a descrição, é algo fantástico que acontece lá. O apóstolo prega durante 3 meses lá, ele vai persuadindo a respeito do reino de Deus, e isso ele começou com 3 meses, mas depois durou um espaço de 2 anos. Muitas pessoas foram curadas das suas enfermidades, algumas pessoas foram libertas de espírito maligno. Acontece uma grande conversão lá. Chegou esse fato ao conhecimento de todos os judeus, os gregos que habitavam lá, e veio um grande temor. E, como diz o texto lá, e o nome do Senhor era engrandecido, muitos creram, e as pessoas vieram em praça pública e confessando e denunciando as suas próprias obras. Isso está relatado em Atos 19, do 18 ao 20. E as pessoas que praticavam artes mágicas, elas reuniram o livro dela e queimaram diante de todos, assim. E aqui eles calculam um valor muito alto em gastos. E se diz que a palavra do Senhor crescia. Uma ilustração, talvez, que nós podemos comparar assim, seria mais ou menos que, imagine hoje, São Paulo é a grande capital,
do nosso país, em termos economicamente falando. É a mais populosa e também a mais rentável economicamente falando. Imagine que com essa pandemia, e os irmãos, todas as igrejas pregando via online, imagine que aquelas pessoas que cultuam a bruxaria, a espiritismo, seja baixo espiritismo ou alto espiritismo. Imagine aquelas pessoas, aquelas intelectuais que gostam daqueles best-sellers enormes, seja lá qual seja que eles gostam de ler. Aquelas pessoas que são fã de futebol ou clube, ou que cultuam o esporte. Imagine que essas pessoas se reúnam, vamos pensar no grande centro de São Paulo, na Avenida Paulista, e eles começam a trazer todos os livros dele, tudo aquilo que eles fizeram lá, e eles começam a confessar os pecados deles, e abandonar, a queimar as suas camisas de time, e a jogar tudo fora lá. E falaram assim, não, agora a gente renuncia a isso daí, e agora a gente vai crer de fato no Evangelho. Isso seria alguma coisa que impactaria toda a cidade, economicamente, culturalmente, impactaria. Isso foi o que aconteceu em Éfeso. Então, quando a gente olha para esse texto que fala, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras obras. As primeiras obras deles foram isso. Foram abandonar aquela vida que eles tinham antes de conhecer a Cristo, renunciar, jogar fora, despojar, despir, como os termos da carta de Éfeso que Paulo escreve. Tudo aquilo eles cataram e colocaram e renunciaram por amor de Cristo. Eu creio que isso significa o primeiro amor. É isso que significa quando fala abandonaste o primeiro amor, é que talvez aquelas coisas agora virou cotidiano para eles. Agora, não tem mais importância, não. Isso não tem relevância. Eu acho que, olhando para essa carta, talvez eles eram fiéis, mas talvez não tinham aquele amor intenso por Deus, como é descrito em Atos. Talvez é isso que falte à nossa igreja, talvez é isso que falte à igreja brasileira. Aquele amor intenso por Deus, por conhecer a sua palavra, por orar, por estar junto. Se você olhar em Atos, a Bíblia coloca que havia temor. Muitos creram. Talvez o que falte a nós, o que falte à nossa igreja é isso. Talvez nós temos boa doutrina, nós cultuamos ao Senhor, mas talvez nós sejamos frios. Talvez nós estamos acomodados. Que Deus nos ajude, irmãos, a que essa palavra não venha sobre nós. Volte às primeiras práticas. Se não, eu venho a ti. Há tanto uma promessa de Deus de que se você se arrepender, Ele vai nos ouvir, mas há também uma promessa de juízo de Deus. Se não, eu venho a ti. E lembra, Jesus, agora Deus não está falando com aquele ímpio, Ele não está falando com aquele incrédulo, com transgressores, Ele está falando com o seu povo aqui. É a palavra, a igreja. Quando meditei anteriormente sobre arrependimento, nós lembramos que toda a nossa vida deve ser uma vida de arrependimento. Olha o que Jesus coloca. Jesus coloca que esses irmãos eram piedosos,
perseverante, suporta a perseguição por amor do nome dele, mas necessitava de arrependimento. Queria que você listasse, irmãos. Liste aí no seu caderninho de oração pecados que a gente comete, não contra o nosso próximo, mas contra o nosso Deus, que quando você se converteu, aqueles pecados não fazia, você rejeitavam ele. Você falava, isso eu não quero, isso aqui é pecado. Quando alguém falava você fala, não, isso aqui é pecado. E hoje você, passado 10 anos, 5 anos, 15 anos, não o rejeita mais. A minha oração e o meu desejo, irmãos, é que nós voltemos ao Senhor. Voltemos às primeiras obras, voltemos ao primeiro amor. E creiamos naquilo que Deus nos prometeu. É tão interessante lembrar que esses irmãos, eles rejeitavam tanta doutrina e é descrito que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Alguns interpretam que esses aí eram alguns liberais e imorais que viviam no primeiro século. Eu creio que a nossa igreja rejeita essas coisas, mas ainda nos falta. Talvez nos falta um arrependimento genuíno, como de Atos é descrito. E mais do que isso, vamos para a parte final, que é a promessa que Cristo faz. E se essa promessa não estiver linkada ao nosso coração, deveríamos rever a nossa profissão de fé. Quem tem ouvidos, ouça o que diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa expressão, ao vencedor, parece que é alguém que a gente não sabe quem. E alguns podem chegar a pensar, tem o vencedor e tem o perdedor, então perda de salvação, mas não é isso que significa. Se você olhar para o próprio livro de Apocalipse, você vai ver que esses ao vencedor ou ao que vencer são aqueles que a Bíblia descreve como chamados, eleitos e fiéis. Olha Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e os Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Pois todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse vencedor, irmãos, são os crentes, são aqueles que abandonaram os seus pecados, deixaram os seus pecados e voltaram-se para Deus. Mas às vezes acontece isso, acontece desânimo ao longo do caminho, as perseguições ou as aflições faz com que a gente não corramos aquela carreira que nos está proposta. Por isso que tem essas alertas. E o que Jesus nos promete não é algo que vai perecer. Ele fala que o que ele nos promete é direito à árvore da vida. Se você lembrar que lá no Éden havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida. Se você olhar para o final de Apocalipse, nós vamos ver que essa árvore da vida é o próprio Cristo. É estar com Ele, eternamente com Ele.
talvez isso não te motive, não te dê ânimo, e você deve filtrar o seu coração, porque é isso que é o que tem de mais importante. Na quinta-feira eu vi uma citação de um bispo que viveu em 1800, e ele falava assim, é muito ruim estar sem dinheiro. E eu falei, nossa, que verdade. É ruim estar sem dinheiro. É ruim estar sem emprego. É ruim estar doente. Mas muito pior é estar sem Cristo. Irmãos, que eu e você lembramos dessa palavra, dessas promessas de Deus. Que é doença, aflição, angústia, tribulação, não venha tirar o nosso amor ao Senhor, a nossa devoção, o nosso empenho. Que isso nos motive, irmãos, a ler as Escrituras, a estudar as Escrituras, a orar ao Senhor, a viver uma vida que impacte as outras pessoas, de fato, que nem esses irmãos de Éfeso. Porque, senão, talvez nós não retornaremos à igreja. Imagine se isso acontecer. Eu, quando começo a pensar nisso, fico triste, falando, mas imagine se não tiver igreja. Como que vai ser? Essa alerta é um alerta para a gente nos empenhar em buscar ao Senhor, em conhecer ao Senhor. Ah, mas Deus é soberano. Lógico que Deus é soberano. Mas esses irmãos eram irmãos piedosos. E passado anos, não se tem mais uma igreja lá. Que eu e você nos empenhe, querido. Nos devote ao Senhor. Não preocupado só com a minha salvação. E estou bem com Deus, sou salvo. Mas que isso impacte de tal maneira que a gente possa... Que os nossos sucessores também continuem a proclamar essa grande salvação. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis, aquele que vive, que nos chamou, que nos elegeu, aquele a quem nós somos fiel. Que isso nos motive, nos impulsione para a frente, para proclamar o reino dele. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, os nossos delitos, as nossas debilidades, Senhor, as nossas iniquidades, ó Pai. Olhe para a nossa igreja, Senhor. Olhe para a nossa igreja e tenha misericórdia de nós, ó Senhor. Derrame o Teu Espírito sobre nós, Senhor Deus. Assim como no passado o Senhor derramou o Seu Espírito e pessoas foram impactadas, impulsionadas a Te honrar, a Te servir com mais força, com mais ousadia, Senhor Deus. Nos ajude também, Senhor. Derrame sobre nós, Senhor, o Teu poder para podermos testemunharmos com vigor, com ânimo, com disposição às virtudes do Senhor. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, ó Pai. Ó Senhor, nos ajude, Senhor. Nos dê ânimo, Senhor. Nos dê força. E acrescente a nossa fé. No nome de Jesus. Amém, Jesus.